Feridas por má circulação, úlceras venosas, machucados que não cicatrizam. O que fazer? Precisa desentupir as veias? Será que o produto que a gente passa é melhor usar colagenase, óleo de girassol? Qual pomada passar? Como curar feridas causadas por má circulação e trombose? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados a má circulação e trombose, se inscreve aqui no canal. E também tem um link para você se tornar um membro, assim você participa de lives exclusivas comigo, além de acessar o nosso conteúdo de membros. E sobre as feridas por má circulação, que vai ser o nosso tema de hoje, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, a causa, a origem, como que a gente raciocina para chegar até a origem, porque só sabendo o início do problema, qual a real causa por trás dos machucados, das feridas por má circulação, a gente consegue acertar o tratamento. E aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre as coberturas, sobre o curativo. Então a primeira coisa é entender que nós temos dois tipos de vasos sanguíneos que podem, entre aspas, nutrir uma úlcera. A gente tem as artérias e as veias. Se nós temos problemas nas artérias, nós temos as úlceras arteriais. Se nós temos problemas nas veias, nós temos as úlceras venosas. E ainda existe um terceiro tipo, que podem ser por outras causas, como doenças da pele, como leishmaniose. A gente pode ter úlceras por diabetes, por conta de neuropatias. A gente tem úlceras por conta também de doenças como pressão, escaras de decúbito, aquela pessoa que fica muito acamada, com muito contato com o leito, e outras causas que a gente não vai detalhar tanto, mas voltando para o tema sobre circulação, artérias são os vasos sanguíneos que levam o sangue do nosso coração para as pernas. O coração é a bomba, o motor do sangue. Ele vai para as pernas pelas artérias e volta pelas veias. E aí o sangue circula pelo organismo. Se eu tenho um problema de má circulação nas artérias entupidas, o sangue cheio de oxigênio e nutriente, ele não vai conseguir sair do coração e chegar até o meu pé. Por isso que algumas pessoas ficam com dedos pretos, com necrose, células mortas, porque o sangue leva oxigênio e nutriente. Se a gente não tem oxigênio e nutriente chegando na perna por conta de uma artéria entupida, as nossas células morrem. É como se você parasse de se alimentar ou de respirar. Prende a respiração e não respira. Você não vai resistir. As células também, sem oxigênio, não resistem e morrem. Por isso que as úlceras arteriais, ela tem um aspecto enegrecido. Ela tem um aspecto de células mortas, que a gente chama de fibrina ou de necrose propriamente dita, que vai aparecer aqui uma imagem para você entender melhor sobre o que eu estou falando. Se as artérias então levam sangue arterial, que é um sangue com oxigênio e nutrientes, artérias entupidas, o sangue não chega na perna, as células morrem e nós temos úlceras arteriais, que são com necrose e com fibrina, células mortas. Já as úlceras venosas, elas apresentam um outro aspecto. Por quê? Porque raciocina comigo, o sangue está chegando pelas artérias agora, só que eles não conseguem retornar pelas veias, ele acumula na perna. O sangue venoso tem impurezas e gás carbônico, então ele vai intoxicar essa célula de forma lenta. Então as úlceras venosas, elas têm um aspecto vermelhinho. Vai aparecer uma imagem aqui para você, mas ela tem as bordas elevadas e um aspecto granulomatoso, que é esse vermelhinho que apareceu para você. Isso é típico de uma úlcera venosa e a topografia mais comum dela é perto daquele ossinho do tornozelo que a gente chama de maléolo. Então as úlceras venosas são úlceras diferentes das arteriais. O sangue com oxigênio e nutriente chega. Aqui a gente não tem agora problema de artéria, mas ele não retorna. E as impurezas e o gás carbônico que a veia deveria drenar, tirar da perna para ir para o pulmão, para o sangue ser oxigenado, para o rim, para o sangue ser filtrado, esse sangue impuro, digamos assim, ele não sai da perna, porque a veia agora está entupida. Ou nós temos um outro problema que causa má circulação nas veias, e aí o sangue não circula, ele fica estagnado. Se ele não faz o retorno venoso, essas impurezas acumulam e se formam as úlceras venosas. Então você percebeu que o primeiro passo é entender a causa do problema? Então, se a gente tem um problema nas artérias e um problema nas veias, a gente não adianta ficar passando produto, pomada, curativo, fazendo tratamento se eu não consigo corrigir a origem do problema. Faz sentido para você? Então, se faz sentido, já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo, clica aqui no gostei. Fez sentido na sua cabeça? Ótimo, excelente. Então, se eu tenho artérias entupidas, eu preciso o quê? Programar para desentupir essas artérias.
Se eu tenho veias com problema, eu preciso pensar em formas de como corrigir o problema na veia, porque senão eu fico passando pomada, fazendo curativo, mas a causa do problema, que são veias ou artérias doentes, continua lá. Adianta eu passar pomada? Se a circulação não foi corrigida, vai ser como se fosse enxugar gelo. Você passa pomada, faz curativo para melhorar, a origem do problema, que são vasos sanguíneos doentes, continua lá causando mais má circulação. Então, dessa forma, quando a gente tem artérias ou veias com problema, nós temos algumas doenças que são típicas. A doença aterosclerótica, que é a formação de placas de ateroma, placas de gordura nas artérias, normalmente nós corrigimos com stent ou com cirurgias de ponte, que são chamadas de bypass. São formas de desentupir as artérias. Não é o objetivo do vídeo entrar em tanto detalhe assim, mas você tem que entender que existem procedimentos que melhoram a má circulação nas artérias. Seja angioplastia, que é colocar um stent, seja fazer uma ponte, uma derivação, uma cirurgia de bypass. Existem também procedimentos para cuidar das veias. As veias, os problemas mais comuns, como eu te disse, na artéria é a doença aterosclerótica, que é formar placas de ateroma, placa de colesterol. Nas veias nós temos dois problemas comuns, que são as varizes, que são as úlceras varicosas, e nós temos a trombose. Então, se as veias estão entupidas por coágulo na trombose, nós vamos usar anticoagulantes. Se as veias têm varizes, nosso objetivo é destruir aquelas veias dilatadas, doentes e varicosas para o sangue passar por veias boas. E aí tem várias formas de fazer isso. Anticoagulantes, tem um grande grupo de anticoagulante para tratar a trombose, e para tratar as varizes tem uma ampla rede de tratamento. Vou citar algumas, mas não vou entrar em tanto detalhe. Então, anticoagulante tem rivaroxabana, que é o Xarelto, apixabana, que é o Eliquis, varfarina, que é o Marevan ou Coumadin, vários anticoagulantes para tratar trombose nas veias. Para tratar varizes, nós temos laser, espuma, radiofrequência, cirurgia, vários tratamentos de veias varicosas, veias dilatadas de varizes. Fazendo esse tratamento, então a gente consegue corrigir a causa. Já é um bom começo. Com a causa, a má circulação, a doença nas artérias ou nas veias corrigida, aí sim eu me preocupo com o curativo, com a pomada, com o creme, com o que eu vou passar naquela ferida. Faz sentido? Por quê? Porque se eu corrigir a causa, agora é só dar tempo ao tempo que as minhas células vão se proliferar e fechar aquele machucado. Para a gente entender o melhor curativo, vai depender de características da ferida. Então nós vamos ter basicamente, de forma didática, para ficar fácil para você entender, 3 tipos de tecido naquela ferida. O tecido é o componente, é o que forma aquela lesão. Então, necrose é aquela ferida escura com células mortas. São células mortas. Elas não vão ressuscitar. Pelo contrário, você vai ter que remover essas células mortas para as boas se proliferarem e formar uma nova pele ali em cima. Então, necrose é o primeiro tipo de tecido. Daqui a pouco eu te falo qual produto a gente pode usar ali. O segundo tipo de tecido que eu acho em uma ferida são a fibrina, é a fibrina. Fibrina é o esfacelo, que é o que? Restos de células mortas com fibrina, que é uma coisa que acontece ali na tentativa de fechar a ferida. Algumas células não sobrevivem, morrem, e o nosso corpo vai, de certa forma, grudando aqueles restos um no outro, e a fibrina, que vai ser o que vai aparecer aqui agora, aquela ferida brancacenta, acinzentada. Isso é fibrina, ou esfacelo. E o terceiro tipo de tecido que eu acho é a granulação, que é a ferida vermelhinha, bonitinha, aquele aspecto de bom, de saudável, de carne bonita, vamos dizer assim. Então eu tenho 3 tecidos: granulação, fibrina ou esfacelo e a necrose. A granulação, pessoal, é aquela ferida que eu penso assim, bom, corrigi o problema vascular, agora eu só tenho que dar tempo ao tempo. Eu tenho que dar tempo porque as células do nosso corpo, elas vão se proliferar, elas vão se multiplicar. O termo técnico para isso é mitose. Elas vão fazer mitose para se dividir e fechar aquilo.
É como se um tijolinho virasse outro tijolinho, outros tijolinhos, e aí a gente fecha a ferida. Só que não adianta você passar muita pomada. A célula ela não vai, opa, estou recebendo muita pomada, vou me multiplicar mais depressa. Não. Do mesmo jeito que uma mulher leva 9 meses para ter um filho, não adianta você querer juntar 9 mulheres para fazer um filho em um mês, não é verdade? A célula também tem o tempo dela de proliferar. Não é que dura 9 meses, não, mas ela tem o tempo necessário para ela fazer a mitose. Então não é muita pomada que fecha mais rápido uma ferida. Você só tem que dar condições daquela ferida ficar com a umidade adequada. Então você pode usar um óleo de ácidos graxos essenciais, né? Um muito típico hoje em dia é o Dersane, Dermaex, vários outros aí que tem. Ou você pode usar um gel amorfo, um hidrogel. Então você só tem que manter condições de umidade naquela ferida e ter paciência. Não adianta passar um tubo de pomada porque a célula tem o tempo dela de mitose, de se dividir, de se proliferar. Não é muita pomada que acelera a célula e aí a ferida fecha mais depressa. Essa correlação não existe. Então, para granulação, só precisamos manter condições de umidade nessa ferida e dar tempo ao tempo. Se você tem diabetes, óbvio, precisa controlar. A célula com excesso de glicose intoxica ela. Se você fuma, o cigarro mata as células que estão fazendo mitose, ou seja, vai levar mais tempo para cicatrizar. Então é necessário dar condições adequadas além de umidade. Se nutrir bem, a célula precisa de vitaminas, de minerais, não fumar, controlar o diabetes, controlar a pressão, tudo isso é um adjunto, um agregado para a ferida cicatrizar mais depressa. Mas o primeiro passo é corrigir o problema nas artérias ou nas veias e depois manter a umidade, que é usar um hidrogel, um ácido graxo essencial, e junto manter condições boas, como uma pressão adequada, uma glicose, diabetes sob controle, não fumar. Isso a gente usa para granulação, que é aquele tecido vermelhinho que eu te mostrei agora há pouco no vídeo. Para a fibrina, a gente precisa fazer um debridamento, que é a mesma coisa que desbridamento. Então, a gente vai usar produtos cáusticos, produtos que vão fazer uma quebra desse esfacelo, dessa fibrina, para remover essas células mortas. E aí a gente pode usar colagenase, papaina e vários outros, como o hidrogel com alginato, vários outros produtos que fazem esse debridamento, esse desbridamento químico. Só que você tem que lembrar que uma ferida ela não precisa ter só um tipo de tecido, ela pode ter áreas de granulação e áreas de fibrina. Por isso que não é certo você fazer, pega aquele tubo de colagenase, bota na gás e coloca em cima da ferida, igual uma argamassa batendo parede, igual um pedreiro, enche o tubo de a gás de pomada, espreme quase um tubo de colagenase e coloca em cima da ferida. Você vai queimar a ferida. A colagenase, a papaina e outros produtos que fazem debridamento é matar as coisas que estão ruins ali, só que se você coloca na área boa, aí você queima a ferida, você atrasa a cicatrização. Talvez é por isso que a sua ferida não está cicatrizando. Deixa aqui nos comentários se você está usando colagenase e não resolve, ou se estão passando de forma errada a colagenase na sua ferida. O certo é você colocar, claro, uma luva na mão, passar um pouquinho de pomada de colagenase ou de papaina ou de outro produto que faz esse debridamento e passar somente na área de fibrina. Não precisa ficar tirar o curativo e olhar aquele emplastro lá, nossa, que lindo, tá cheio de pomada. A colagenase está queimando a sua ferida toda, ela é para passar só nos locais onde eu tenho a fibrina, onde eu tenho o esfacelo. E aí o terceiro tipo, que é a necrose, o ideal é o quê? Deixar aquilo sequinho, porque são células mortas. Se você coloca umidade no local, você vai estar dando comida para a bactéria. O que é a carne de sol, aquela carne seca? A gente não coloca o sal para tirar a água e conservar mais tempo a carne? Então, se você coloca uma carne úmida no tempo, vai virar o quê? Vai apodrecer. Então, célula morta tem que ficar seca para não dar condições para bactérias se proliferarem. Você precisa fazer apenas uma antisepsia, que é o quê? É manter aquilo ali higienizado. Então, dá para usar alguns produtos, como por exemplo clorexidina alcoólica, ou até mesmo o povidine tópico, que algumas pessoas não gostam, fala que é coisa de velho, mas enfim. O que eu quero que você entenda é que a necrose, se ela for bem pequena,
muito pequena, dá até para tentar fazer um desbridamento químico nela. Ok, tudo bem, dá para usar o hidrogel com alginato ou outro produto, se ela for bem pequena. Mas se for uma necrose grande, por exemplo, uma placa de necrose desse tamanho no glúteo da pessoa, que é aquela pessoa que fica muito acamada, aquelas escaras de decúbito, não adianta querer resolver isso com pomada, que não vai resolver. É melhor você deixar quieto, sequinho, e aí usar um produto volátil, um produto que evapora rápido, como um álcool 70, uma clorexidina alcoólica, só para manter uma asepsia no local, uma antisepsia, e aí sim programar um desbridamento químico, entre aspas, uma raspagem cirúrgica. Talvez essa vai ser uma melhor opção para necroses muito grandes. Então aí fica a nossa revisão. O primeiro passo para cuidar de uma ferida é descobrir a sua origem. É veia entupida? São artérias entupidas? É leishmaniose, diabetes, é escara de pressão por ficar muito acamado? Corrigindo a origem, aí sim a gente se preocupa com a pomada, com a cobertura. E como definir a melhor cobertura? Através do tecido da ferida, que pode ser de granulação, esfacelo ou fibrina, e a necrose. Granulação, manter a umidade e aguardar, porque a célula tem o tempo de mitose. E aí eu vou usar um hidrogel, um ácido graxo essencial, algo que vai hidratar, manter a umidade. Fibrina ou esfacelo, desbridamento químico com pomadas como colagenase ou papaina só na pontinha do dedo e no local da fibrina ou do esfacelo. Se passar nas áreas boas, queima a ferida. E a necrose depende da extensão. Pequenas, posso fazer um desbridamento químico. Grandes, o ideal é fazer um desbridamento cirúrgico ou uma raspagem em termos populares. Se você gostou desse vídeo de hoje, foi até melhor do que uma consulta que você já fez por aí, pagou para o médico e talvez não foi tão bem atendido, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Se você se tornar um membro, você acessa áreas exclusivas daqui do canal, com conteúdos de muito boa qualidade, que você vai ter um acesso por ser membro, e continua apoiando os nossos projetos. Do lado de cá a gente ajuda pessoas que precisam de curativos para úlcera venosa, pessoas aguardando por cirurgias de veia entupida. E se você não quiser se tornar um membro, você pode fazer uma contribuição pontual através da chave Pix, que está na descrição desse vídeo. E também tem um botão aqui embaixo chamado Valeu Demais. Não se esqueça que na descrição tem o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Se você estiver precisando de ajuda, vai lá e conheça um pouco desse nosso trabalho. E também na descrição desse vídeo tem um suplemento poderoso contra a má circulação, que é a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2 MK7, que eu não só uso, como também recomendo. Mas antes de ir embora, deixa um comentário. Quero saber se você já vem há anos tratando uma ferida, quais as suas dificuldades, se você já fez raspagem, já tratou veias entupidas, se essa ferida não resolve ou se ninguém descobre qual é a causa dessa lesão. Enfim, deixa um comentário aqui embaixo com o seu nome, qual cidade você fala. Quero saber o que passei do outro lado para trazer um conteúdo cada vez mais relevante. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde a gente não aproveita a vida com as pessoas que nós amamos, a gente não trabalha e consegue o nosso sustento. E a nossa saúde, então, é o nosso bem mais precioso. Se cuide, se proteja, se previne, e é para isso que a gente está aqui. Para te ajudar a combater a má circulação da forma certa. E eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá!